Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a influência maligna que está sobre o nosso país. Então você vai compreender por que o Brasil está dessa forma. A influência maligna é algo terrível, pessoal. Ela tem o poder de influenciar milhares e milhares de pessoas. Ela tem o poder de destruir vidas e famílias. E sobre isso que nós vamos estar falando nesse vídeo, para que os seus olhos e o teu entendimento sejam abertos. A Bíblia diz que no livro de Números 16, a Bíblia fala sobre uma rebelião que teve através de 3 homens que o diabo usou para ir contra o ministério de Moisés, Datã, Corá e Abirão, aonde essa influência maligna era tão poderosa que ele contaminou milhares e milhares de pessoas contra Moisés e contra Arão. E a Bíblia vai estar falando sobre isso, em nome de Jesus. mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num instante. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Então observe bem que é algo terrível, pessoal. Então, a partir desse levante, Moisés determinou a palavra: se eu sou homem de Deus, se vocês estão certos, então se eu sou homem de Deus, que a terra se abra e vocês sejam engolidas vivo por ela. E quando Moisés sentenciou a palavra, Deus assinou embaixo, pessoal. Deus abriu a terra para engolir todos os rebeldes, Corã, Datã, Abirão e todos os seus seguidores. Muitas vidas foram ceifadas naquele dia. Mas a influência maligna era tão grande, mas tão grande, que no outro dia, milhares e milhares de pessoas estavam ali na porta da tenda de Moisés para reclamar, dizendo que a culpa deles ter sido engolido era de Moisés. Que coisa terrível! Moisés tinha poder para fazer isso? Eles não conseguiam ver que era Deus que estava punindo aquele povo. Reclamaram tanto que iria até apedrejar Moisés. Como pôde? Os camaradas que estavam sendo usados pelo diabo, eles achavam que aqueles homens eram de Deus, se foi o próprio Deus que fez esse milagre extraordinário. A terra se abriu, pessoal. Depois a terra se fechou. Quem que pode fazer isso? A não ser a mão poderosa de Deus. A ira de Deus foi tão grande por causa dessa murmuração que Deus enviou a praga. Uma praga que exterminou aproximadamente 14.700 pessoas, não é isso? Isso. 14.700 pessoas foram mortas. Fora aqueles que morreram também com a abertura da terra.
Então observe que a influência maligna é algo terrível que existe até os dias de hoje. E o Brasil está sob essa forte influência maligna, onde milhares e milhares de brasileiros, sabendo que o governo atual que está presidindo o nosso país agora, o governo Lula, junto com o PT, tem destruído a nossa nação. É um governo de corrupto, de ladrão, de homens e mulheres que não têm um pingo de temor em relação a Deus. É a favor de tudo que não presta. Legalização das drogas, aborto, apoio ao LGBT, aquilo que está dentro dos colégios de gêneros, ideologia de gêneros, só coisas para destruir casas, famílias, para destruir a vida do ser humano. E as pessoas, pastora Daniele, ainda votam, ainda defendem esse governo maldito por causa dessa influência maligna. E ela está estabelecida em todos os lugares. São demônios, são principados e potestades que através do pecado causa essa influência no nosso país. E deixa as pessoas cegas, né? E as pessoas não conseguem enxergar. Isso não é só na área política, né? Como é em qualquer segmento que você vai ver que tem eleições, que mostra as coisas erradas que está acontecendo para as pessoas não conseguem enxergar que está acontecendo aquelas coisas erradas ali. E elas querem continuar, tá bom desse jeito. É a mesma coisa que acontece no governo, mas é em todo segmento. Tipo, eu moro num condomínio e tem votação. O síndico, ele é um péssimo administrador. Ele não é um bom administrador e assim, pegou empréstimo, estava devendo não sei quantas parcelas de 8 mil reais e falando que tinha 27 mil em caixa. Se ele está devendo 8 ou 9 parcelas de 8 mil reais de empréstimo, se tem 27 mil em caixa, ele não tem nada em caixa, porque a dívida é maior do que o empréstimo que tem. E aí fala, as pessoas, parece que não enxerga que aquilo ali, não, mas tem 27, e fica repetindo, falando que tem 27 mil ainda em caixa, mas não tem, gente. Isso está em todos os segmentos, dentro dos colégios. As pessoas não conseguem mais enxergar, a maioria, né? Não consegue mais enxergar aquilo que é certo. Os valores corretos, as pessoas não estão conseguindo enxergar. São poucas pessoas que estão conseguindo enxergar os valores corretos, porque nós temos agora a inversão de valores. E por causa disso você tenta falar e as pessoas não conseguem compreender. Ela acha que o Lula é o homem de Deus. O Lula é o homem do diabo. Ele não é o homem de Deus. Ela acha que ele é. Mas é um partido das trevas. Não um partido dos trabalhadores, é um partido das trevas. E ele conseguiu dominar todo o segmento social do nosso país. Eles dominaram o STF, eles dominaram o STJ, eles dominaram as faculdades federais, os reitores, tudo está dominado por eles. O Ministério Público é dele, a OAB é deles, todo o segmento é deles, pessoal. O sistema, infelizmente, está na mão do maligno. São vários pactos feitos para destruir o nosso país. E como é que nós, que vivemos nesse país, teremos dignidade? A intenção deles é destruir família, destruir a igreja. Eles são contrário a tudo que Deus criou. Eles são contra Deus, são anticristos. E a resposta está aí. A ira de Deus se acendeu, que mandou uma praga e matou 14.700. Como pôde? As pessoas não conseguiam enxergar que era Deus que estava punindo aquele povo rebelde. E mesmo não conseguindo enxergar, culpava Moisés. Isso é bíblico, pessoal. Se você quer ver o bem do seu país, divulgue esse vídeo. Ajuda a compartilhar. Talvez esse vídeo vai abrir a mente
ao coração de algumas pessoas que ainda está iludida com esse governo maldito. Verdade. Que veio para matar, roubar e destruir. Esse governo tipifica o próprio Satanás. É representado por ele. Então nos ajuda a divulgar esse vídeo. E que Deus abra a sua mente, o seu intelecto, o seu subconsciente, para que você venha compreender que isso que nós estamos vivendo no nosso país, Moisés viveu isso lá no tempo dele. Essa praga só foi contida, só foi exterminada quando Deus mandou Moisés reunir o povo e ali ele mandou pegar as varas das 12 tribos. Cada representante da tribo trouxe uma vara e colocou dentro da tenda da congregação. E no outro dia, a vara que estava com o nome de Arão frutificou, floresceu. Ali eles entenderam que Arão foi escolhido por Deus. Porque um dos maiores princípios da rebelião foi que Datã, Corá e Abirão dizia que Moisés que tinha levantado Arão porque ele queria fazer ali uma empresa. Não foi Deus, foi Moisés. E quando Deus fez esse milagre, cessou a praga. Então Deus demonstrou que era ele e a praga cessou. Glória a Deus. Então, Amém. Pessoal, isso é muito sério, tá bom? Que Então, Deus que Deus te abençoe. abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.